Olha, algo muito fundamental mudou na forma como o mundo encontra informações. As regras do jogo, aquelas que definiram o sucesso online por mais de uma década, simplesmente não valem mais. E essa mudança, ela não é pequena, ela é drástica e, mais importante, irreversível. Vamos pensar no que isso significa na prática. Há pouco mais de uma década, a regra era clara. Se uma empresa não estava no Google, ela basicamente não existia. Era o critério de existência. Agora, avance o relógio para o futuro próximo. A nova regra é: se a sua empresa não é citada, recomendada por uma inteligência artificial, ela é invisível. Então, se as regras mudaram, a estratégia também precisa mudar, certo? Não dá para jogar um jogo novo com um manual antigo. E é isso que nos leva a um novo imperativo estratégico para qualquer organização hoje: a otimização para motores generativos, ou, como vamos chamar aqui, GEO. É muito importante entender isso. GEO não é só um céu com um nome mais moderno. Ele vai muito, mas muito além de otimizar palavras-chave numa página. A gente está falando de otimizar todo o ecossistema digital de uma marca, para ser mencionada, para ser recomendada e, o mais importante, para ser lembrada pelos modelos de IA. A diferença aqui é gritante, né? No passado, com o SEO, o objetivo era subir no ranking, era aparecer entre os primeiros links. Agora, com o GEO, o objetivo é se tornar a própria recomendação. A meta não é mais ser um dos links azuis, mas sim ser a resposta final que a inteligência artificial entrega. Ok, mas por que essa mudança toda está acontecendo agora e de forma tão acelerada? A resposta está na forma como nós mesmos estamos buscando informações. A gente está vendo nascer o que podemos chamar de motores de resposta. O comportamento mudou completamente. Ninguém mais tem paciência de clicar em 10 links para montar uma resposta na cabeça. As pessoas agora perguntam diretamente para uma IA e esperam uma resposta pronta, resumida. Isso tem uma consequência gigante. Boa parte da jornada de decisão do cliente agora acontece num lugar que as empresas não conseguem ver ou medir. Como é que se compete num campo de jogo invisível? E o impacto disso nos números é impressionante. Analistas de ponta como Gartner estão projetando um verdadeiro colapso no modelo de tráfego que a gente conhece. A previsão é de uma queda de quase 50% no tráfego de busca orgânica até 2028. É metade do tráfego que simplesmente vai sumir dos sites. É daí que vem esse conceito de tráfego invisível. É um novo campo de batalha. A influência sobre o consumidor acontece dentro da conversa com a IA. As decisões são tomadas ali, nos prompts, muito antes de alguém pensar em visitar um site. É um funil de vendas que começa com uma máquina. E ser invisível para uma IA não é só um probleminha de marketing. Essa nova realidade tem consequências diretas e muito profundas na receita, na vantagem competitiva e, claro, na reputação de uma empresa. Pense nisso como um efeito dominó. A primeira peça a cair é a receita, porque se perde acesso a clientes que nem se sabia que estavam procurando. Logo depois, cai a vantagem competitiva, porque os concorrentes se tornam a referência da IA. E por fim, cai a reputação. Afinal, se nem a IA te recomenda, qual a sua relevância no mercado? Essa situação cria duas novas ameaças que simplesmente não existiam antes. O veto silencioso, que é quando uma IA simplesmente descarta uma empresa sem que ninguém saiba, e o desafio de alcançar o comprador oculto. Imagina só a cena. Dentro de uma empresa, analistas, gerentes, o pessoal do financeiro, eles usam a IA como primeiro filtro para pesquisar fornecedores. Eles formam uma opinião e criam uma lista de finalistas antes mesmo de falar com qualquer vendedor. Se uma empresa não aparece ali, nessa primeira peneirada da IA, ela é vetada da negociação antes mesmo de saber que a negociação existia. Toda vez que um cliente em potencial faz uma pergunta para uma IA, um jogo de soma zero acontece. Ou a sua empresa é recomendada, ou a concorrente é. Não existe meio termo. Isso nos leva a uma pergunta que todo líder deveria estar se fazendo agora. Nesse exato momento, qual empresa está ganhando marketing gratuito e hiperpersonalizado dos modelos de IA mais poderosos do mundo? A sua ou a do seu concorrente? Ok, o cenário é desafiador, sem dúvida. Mas então, como uma empresa pode reagir? Como se joga esse jogo? A solução está em um novo manual, um manual pensado para construir o que a gente chama de favorabilidade algorítmica. A estratégia se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, criar conteúdo de altíssima qualidade que demonstre experiência e confiança. As IAs são treinadas para preferir isso.
Segundo, usar dados estruturados, a tal da marcação esquema, que basicamente traduz o seu conteúdo para a língua das máquinas. E terceiro, investir em liderança de pensamento, criando análises e insights únicos que alimentem os modelos de IA e posicionem a sua marca como autoridade. E aqui vem a parte mais curiosa de tudo isso. O objetivo final é escrever para humanos e máquinas ao mesmo tempo. Porque, no fundo, a clareza e a organização que tornam um conteúdo perfeito para um algoritmo são exatamente as mesmas qualidades que um executivo, um tomador de decisões, precisa para confiar numa informação. As empresas que entenderem e adotarem o GEO hoje não estão só se protegendo de um risco. Elas estão, na verdade, construindo uma vantagem competitiva poderosa e principalmente muito difícil de ser copiada no futuro. Quem chega primeiro nesse novo território está construindo um ativo valiosíssimo, a preferência algorítmica. É como se estivessem ensinando, treinando a IA a pensar na sua marca primeiro. E uma vez que esse hábito algorítmico se forma, se torna incrivelmente difícil para os concorrentes que chegarem depois conseguirem quebrar essa preferência. E para começar, não precisa ser nada complexo. É um plano de ação bem direto. Primeiro, diagnosticar. Vá numa IA e pergunte sobre sua empresa, compare com os concorrentes, veja como está sua visibilidade hoje. Segundo, executar. Comece já a produzir conteúdo de qualidade e a implementar o básico de dados estruturados. E terceiro, monitorar. Comece a perguntar para os seus clientes como eles chegaram até você. E isso nos deixa com essa reflexão final. O custo da inércia agora será muito maior do que o investimento da ação. A conclusão é bem clara. Nesta nova era digital, o maior risco não é tentar e errar. O maior risco é ficar parado. A janela para construir essa liderança está aberta agora, mas ela está se fechando rápido.